Boa noite. É com imenso gosto que vos damos as boas-vindas em nome dos Juntos pela Europa em Portugal. Saudamos a presença nesta sala de muitos amigos dos Juntos pela Europa, mas também a presença de outros que aceitaram o convite para partilhar a reflexão do nosso convidado desta noite. Saudamos o ISEG, esta casa, e agradecemos a disponibilidade para acolher esta iniciativa desde a primeira hora, realizada em colaboração com a Associação para uma Economia de Comunhão em Portugal. É-nos particularmente grato realizar esta conferência, reflexão, sobre uma economia de comunhão para a Europa, no ISEG, uma escola de prestígio, com mais de 100 anos, que tem formado economistas e gestores notáveis e que se pode prezar por ter no seu código genético a abertura a diferentes escolas de pensamento e um intenso envolvimento com a sociedade e a economia. Antes de vos apresentarmos o nosso ilustre convidado, o professor Luigino Bruni, umas brevíssimas palavras sobre o que é o Juntos pela Europa e o que nos move. Juntos pela Europa é uma livre convergência de mais de 240 movimentos e comunidades cristãs, que não constituem em si uma unidade organizativa, nem uma nova estrutura, mas que tão só acredita que pode e deve dar um contributo às necessidades atuais, tão prementes na Europa, favorecendo o relacionamento de comunhão e uma cultura de reciprocidade e de fraternidade. O desafio foi-nos lançado em 1998 por João Paulo II, quando reuniu na Praça de São Pedro os movimentos e as novas comunidades na Igreja para um testemunho comum. Foi um evento histórico que reuniu pela primeira vez os membros e fundadores de movimentos, cada um com o seu carisma, ao serviço do bem comum, para responder às necessidades do nosso tempo. Paralelamente, à medida que o projeto de construção europeia se ia fazendo, algumas vozes se destacavam. Primeiro, Jacques Delors, em 1992. Mais tarde, Romano Prodi, em 2001, salientando ambos a necessidade de uma alma para a Europa. Uma alma para a Europa, em linha com o desafio que assumimos, o de favorecer a comunhão, o de aumentar a consciência de uma Europa do espírito, capaz de renovar a Europa económica e política, por vezes hesitante, por vezes resignada. E vem a propósito relembrar que hoje é a festa de São Bento, proclamado padroeiro da Europa por Paulo VI, por ter trazido a mudança à Europa numa época em que o Império Romano se tinha esgotado, enquanto algumas regiões da Europa pareciam cair na escuridão e outras achavam-se ainda destituídas de civilização e de valores espirituais. Que dinamismo inspirador para o nosso tempo, para a alma que queremos dar à Europa. Poderão ser as dimensões do contributo de São Bento, mensageiro da paz e da justiça, arquiteto da unidade, integrando todos, apesar das diferenças, e valorizando-as, mestre da cultura e da civilização, ligando harmoniosamente fé e vida. Juntos pela Europa temos percorrido um caminho conjunto de encontros e de comunhão. 2004, 2007, 2009, 2012, em muitos países da Europa e em Portugal, constituíram marcos, sem dúvida,
decisivos no nosso caminho de unidade e de trabalho conjunto para a renovação espiritual e social. Juntos pela Europa em Portugal tem hoje expressão em várias cidades: Lisboa, Porto, Coimbra, Faro e Funchal. Assumimos empenhar-nos e trabalhar juntos pela concretização do Manifesto de 7 Sims, pela vida, pela família, pela criação, pela economia justa, pela solidariedade, pela paz, pela responsabilidade fraterna nas cidades. Com esta referência ao Manifesto dos 7 Sims, já dá para perceber que o tema do nosso encontro desta noite, uma economia de comunhão para a Europa, se enquadra perfeitamente. Ou seja, o sim a uma economia justa é justamente disso que hoje vamos falar. Mas perguntarão, o que é então a economia de comunhão? Se lermos aquilo que é o bilhete de identidade da economia de comunhão, podemos ler que é um movimento que envolve empresários, empresas, associações, mas também trabalhadores, gestores, cidadãos e famílias, entre outros. O seu objetivo é, à luz do carisma da unidade, contribuir para o nascimento de empresas fraternas que têm a missão de erradicar a miséria e a injustiça social, para contribuir a edificar um sistema económico e uma sociedade humana de comunhão. É lícito perguntar se não estamos perante uma utopia. Chiara Lubich, a fundadora do Movimentos Focolares, disse em 1991, ao lançar o projeto da economia de comunhão em São Paulo, no Brasil, que a economia é uma partilha. Esta economia é uma partilha. Ao contrário daquilo que é a economia de consumo, uma economia do ter. E dizia ela, parece difícil, mas não é. Pois o homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor, encontra a própria realização quando ama, quando partilha. Podemos dizer que isto é uma resposta sábia. Mas para falar de economia de comunhão, ninguém mais qualificado do que o professor Luigi Bruni, responsável internacional pelo projeto de Economia de Comunhão, a quem agradecemos a disponibilidade de passar este serão connosco. A apresentação dele poderia ser muito longa, porque tem um currículo muito vasto, mas ele próprio me pediu para ser muito breve. Então direi apenas que, além da sua formação académica, com doutoramento e por aí fora, da sua condição de professor de História Económica e de Economia, trabalha em pesquisa em diferentes áreas, nomeadamente na ética e na economia, na história do pensamento económico. Uma que particularmente me chamou a atenção, que é sobre a felicidade na economia. Além disso, o professor Bruni tem uma vasta publicação académica e vários livros, além de que escreve regularmente artigos. Ele hoje quis trazer-nos não a economia de comunhão no seu sentido restrito, mas no sentido lato. E dizia-me há pouco, quando conversávamos para este encontro, que a grande preocupação hoje, tal como noutros encontros que já teve aqui em Portugal e que os tem por aí fora, era de poder ir ao encontro das pessoas. Ele deseja que isto não seja uma lição de economia de comunhão, mas que seja um encontro com as pessoas e, portanto, é nesse sentido que nós vamos pedir-lhe
que suba ao palco e que nos dê o prazer da sua companhia. Muito obrigado. Só antes de lhe dar a palavra, dizer que nós teremos um tempo de apresentação da sua comunicação, que será apresentado em italiano, mas traduzido com a tranquilidade suficiente para todos irem acompanhando. Depois, justamente para ir ao encontro do desejo do professor Bruni, teremos um tempo de perguntas e de respostas. E, portanto, desejamos que esse tempo seja um tempo rico, que nos possa fazer com que daqui saiamos também mais ricos. Gostava desde já de dizer também que lá fora, à saída, estão algumas informações. Está um artigo que o professor escreveu recentemente, portanto, se quiserem levar. Está também um livro. Posso dizer-vos que já o li eu e, pessoalmente, gostei muito do livro. E também, desde já, vos digo que está uma folha onde as pessoas que o quiserem vir a receber futuramente informações sobre a economia de comunhão, inscrevem-se nessa folha com a indicação do seu e-mail, que nos encarregaremos depois de lhes fazer chegar essa informação, quer sobre a economia de comunhão, quer sobre os Juntos pela Europa. Existe, nomeadamente, uma newsletter periódica sobre as atividades que os Juntos pela Europa vão desenvolvendo. Portanto, eu vou lembrar isto novamente no fim, mas desde já fica esta indicação. Bene, buonasera a tutti e grazie di queste belle parole di presentazione. Boa noite a todos e obrigado por estas belas palavras de apresentação. Io mi chiamo appunto Luigino Bruni e la traduttrice è Yolanda. Eu chamo-me Luigino Bruni e a tradutora é Yolanda. Cioè lei, molto fedele. No, volevo davvero ringraziare di cuore per queste parole molto fraterne, molto affettuose. Eu gostaria de agradecer mesmo do coração estas palavras muito afetuosas. Io vengo spesso in Portogallo, sento un'amicizia con questo paese, questo popolo. Eu venho frequentemente a Portugal e sinto uma grande amizade com este país, com este povo. Abbiamo tanto in comune come tra italiani e portoghesi. Temos muitas coisas em comum entre italianos e portugueses. Sant'Antonio. Sant'Antonio. Un po' Cristoforo Colombo. E um pouco Cristóvão Colombo. Le antiche polemiche, se era di Genova, se era di Lisbona. As antigas polémicas se era de Génova ou de Lisboa. E che in realtà è che era di tutte e due, perché le città nel Medioevo erano città sparse in tutta Europa. E a realidade é que era de todas das duas, porque as cidades na Idade Média estavam espalhadas por toda a Europa. E poi abbiamo questa grande storia cristiana, cattolica, umanista che ci accomuna. Depois temos esta grande história cristã e humanista que nos é comum. E io volevo appunto questa sera dare il mio contributo dentro questo grande progetto di Insieme per l'Europa. E eu gostaria esta noite de dar o meu contributo dentro deste grande projeto Juntos pela Europa, al quale ho partecipato fin dal primo incontro nel 2004, dove ci fu già lì un piccolo spazio per l'economia di comunione. no qual eu participei desde 2004, onde houve já ali um pequeno espaço dedicado à economia de comunhão. E poi sempre in tutti gli incontri fino a Monaco dell'ottobre scorso, dove c'è stato un momento sull'economia specifico. E depois em todos os outros encontros, até Munique o ano passado, onde houve mesmo um momento dedicado à economia. Perché penso che sia un'intuizione profetica che hanno avuto questi movimenti di grande valore per oggi e destinati a crescere in futuro. Porque penso que houve uma grande intuição profética destes movimentos para hoje e destinado ao futuro. E quindi sono molto lieto di poter continuare questo rapporto, amicizia, dialogo con Insieme per l'Europa. E por isso eu estou muito contente de poder continuar este diálogo, esta amizade com Juntos pela Europa. Ecco, volevo fare 3 brevissime premesse di questa questo mio discorso e poi entrare nel tema.
Gostaria de fazer 3 breves premissas e depois entrar no tema. Insieme per l'Europa, perché è importante parlare di economia in un momento dedicato all'Europa? Juntos pela Europa, porquê que é importante falar de economia num momento tão delicado da Europa? Perché, secondo me, l'Europa non troverà una sua via economica se non si riconcilia con la sua cultura profonda, spirituale cristiana. Porque a Europa não encontrará o seu caminho económico se não se reconciliar com as suas raízes profundas e cristãs. Come dirò alla fine della mia presentazione, ciò che manca oggi all'economia europea manca uno spirito. Aquilo que eu direi depois no fim é que aquilo que falta à economia europeia é um espírito. E le radici cristiane dell'Europa non sono solo importanti. Prego Luis. Si chiama Luis? Come si chiama Luis? Luís, sim. Luis, qui davanti c'è posto, eh? Aqui à C'è frente tem Lugar, lugar. c'è Lugar, il mio amico psicologo che è venuto, ciao. Quindi le radici europee di cui si parla molto anche all'interno del mondo cristiano non sono solo importanti per il passato. As raízes cristãs de que se fala muito não são só importantes para o passado, Servono per indicarci dove andare. mas servem também para nos indicar para onde estamos a caminhar. Quindi economia, Europa e spirito sono molto legati fra di loro. Por isso, economia, Europa e espírito estão muito ligados entre eles. Seconda premessa, il Portogallo. Segunda premissa, Portugal. Oggi il Portogallo vive una crisi dura, Hoje Portugal vive uma crise dura, anche in Italia è difficile, também a Itália é difícil, forse qui lo è un po' di più, mas se calhar aqui é um pouco Questo mais momento. neste momento. ma il Portogallo ha anche delle enormi risorse, Mas Portugal tem também recursos enormes, come ce l'hanno gli altri paesi in crisi dell'Europa. como têm também os outros países em crise na Europa. Il Portogallo ha una grande storia, Portugal tem uma grande história, enormi risorse muitos culturali, recursos culturais, artistiche artísticos ed economiche. e económicos. Non dimentichiamo oggi, dove tutti vogliono insegnarci dall'America come si fa economia, Não nos esqueçamos hoje, quando todos nos querem ensinar a partir da América como é que se faz a economia, che i mercati sono nati da questi porti di Lisbona. que os mercados nasceram nestes portos, como aquele de Lisboa. L'economia di mercato nasce qua, non nasce a New York. A economia de mercado nasceu aqui, não nasceu em Nova Iorque. E abbiamo qualcosa da dire se siamo bravi, E nós temos algo a dizer, se formos a noi bons, stessi e a tutti. a nós mesmos e a todos. Terza premessa, Terceira premissa, no, anzi, prima di passare alla premessa, antes de passar à alla premissa, terza, con una La battuta terza. su questo, su Portogallo. uma coisa sobre Non Portugal. si esce da nessuna crisi Não se sai de nenhuma crise se non si ritrova una stima in se stessi. se não se encontra uma estima em si mesmo. Cioè se noi oggi come paesi in crisi pensiamo che siamo solo problemi, Se nós hoje, como país em crise, pensamos que somos só um problema, che siamo un'economia che non funziona, che siamo una cultura perdente, come si que dice, somos uma economia que não funciona, que somos uma cultura perdedora, come si dice nel linguaggio un po' sbagliato del como se mercato. diz numa linguagem errada também esta Da em questa português. crisi non ne usciamo. Desta crise nós não vamos sair. Come chissà chi ha vissuto delle crisi, anche delle depressioni profonde, Como se sabe que das crises e das depressões profundas, tu non esci dalle crisi se non trovi dentro di te qualcosa di bello. tu não sais da crise se não encontras dentro de ti algo de belo. Quindi vuol dire orgoglio nazionale anche, Isto quer dizer orgulho Orgulho. nacional, autostima per quello che siamo. autoestima por aquilo que se tem. Terza premessa, Terceira premissa, l'economia di comunione, a economia de comunhão, la mia grande passione. que é a minha grande paixão. Pasciamo, si dice, è bello. Noi quando raccontiamo la storia dell'economia di comunione normalmente partiamo dal 91. Nós, quando contamos a história da economia de comunhão, normalmente partimos de 1991. Ed è giusto perché è in Brasile, a San Paolo, dove Chiara nel 91 maggio lancia il progetto. E está certo que seja assim, porque foi em 91 que, em São Paulo, no Brasil, Chiara lançou o projeto de economia de comunhão, Chiara Lubick. Ma ultimamente
la raccontiamo facendola partire dal 90 anche. Mas ultimamente contámo-la a partir de 1990. Perché l'anno prima che Chiara andasse in Brasile era andata a New York nel 90. Porque no ano anterior a Chiara Lubick ter ido ao Brasil, ela foi a Nova York. E lì fece un'esperienza molto profonda, molto proprio spirituale. E ela ali fez uma experiência muito profunda, espiritual até. Perché era maggio, anche lì era appena crollato il muro di Berlino. Porque era maio, tinha caído o muro de Berlim há pouco tempo. E c'era un grande entusiasmo nel mondo per la fine del comunismo. E havia grande entusiasmo no mundo pelo fim do comunismo. Ma lei sentì molto forte, arrivando a New York, la capitale del capitalismo, Mas ela sentiu de forma muito forte, chegando a Nova York, a capital do capitalismo, che ora che erano crollati i muri del comunismo, que naquela altura em que tinham caído os muros do comunismo, dovevano crollare i muri del consumismo. deveriam cair os muros do consumismo. E ci fu un patto, un momento forte in una chiesa Sacro Cuore di New York, E houve momento de pacto profundo numa igreja de Sagrado Coração em Nova York, di tutta la comunità focolarina di New York, de toda a comunidade do Movimentos Focolares de Nova York, di dar la vita perché potessero crollare i muri del consumismo. de dar a vida para que pudessem cair os muros do consumismo. E quando nasce nel 91, l'anno dopo, in Brasile, l'economia di comunione, E quando nasceu, no ano a seguir, em 1991, no Brasil, a economia de comunhão, l'idea che girava in quel periodo in Brasile fu non comunismo, non capitalismo, comunione. a ideia que se sobrepunha naquela altura no Brasil era não comunismo, não capitalismo, comunhão. Perché? Perché se è vero che il comunismo era una religione in qualche modo atea, Porque se é verdade que o comunismo era, de certa forma, uma religião ateia, nelle sue almeno espressioni storiche, quella sovietica in particolare, nas suas expressões históricas, aquela soviética em modo non particular, dobbiamo dimenticarci che anche il capitalismo è una religione, não devemos esquecer que também o capitalismo é uma ma è religião. molto più subdola, molto più difficile da individuare come religione pagana. Mas é muito mais difícil de a exprimir como religião pagã. Perché come dice il grande filosofo Walter Benjamin, questo filosofo tedesco del secolo scorso, Porque também, como também diz este filósofo alemão Benjamin, lui dice che il capitalismo è cresciuto parassitariamente sul cristianesimo. ele diz que o capitalismo nasceu de forma parasitária do cristianismo. Cioè è nato prendendo le forme, il linguaggio, il lessico dal cristianesimo stesso. Nasceu tomando a forma, o léxico, as palavras do próprio cristianismo. Quindi è più difficile da individuare la sua radice religiosa, pagana, ma c'è. Por isso é mais difícil de perceber a sua característica religiosa pagã, mas ela existe. Bene, quello che io vorrei dire questa sera Aquilo que eu gostaria de dizer esta noite che il modello economico europeo, é que o modelo económico europeu, il capitalismo europeo, o capitalismo europeu, è un'altra storia rispetto al capitalismo anglosassone che si è affermato negli ultimi 20 anni, 30 anni. é uma outra história relativamente ao capitalismo anglo-saxónico que se afirmou nos últimos 20, 30 Cioè, anos. l'Europa ha un'altra idea di capitalismo che è più sociale, comunitario, sussidiario. A Europa tem uma outra ideia de capitalismo que é mais social, comunitário, subsidiário, che stiamo perdendo negli ultimi anni sotto l'imperialismo del pensiero unico. que nós estamos a perder nos últimos anos debaixo do imperialismo do pensamento único. Stiamo perdendo la nostra identità che è frutto di secoli di civiltà. Estamos a perder a nossa identidade que é fruto de séculos de civilização. Un capitalismo che ha fatto nascere lo Stato sociale, Um capitalismo que fez nascer o Estado Social, dove hanno avuto un ruolo fondamentale i carismi religiosi, onde tiveram uma função fundamental os carismas religiosos. non so in Portogallo, ma in Italia, gli ospedali, le Non scuole, so- la cura, Não sei em Portugal, mas em Itália, os hospitais, le scuole, As scuole, l'assistenza, assistenza. non l'ha inventata lo Stato, não foi inventada pelo non l'ha Estado, inventata il capitale, não foi inventada pelo capital, ma i carismi religiosi. mas pelos carismas religiosos. Non so in Portogallo, ma Não sei como é em posso Portugal. immaginarlo però insomma. Quindi
Oggi in gioco c'è una cosa molto importante. Por isso, hoje está em jogo uma coisa muito importante. Dietro questi diktat della Troika. Por trás destas diktat da Troika, Diktat non è una parola italiana, è una parola tedesca. Diktat della Troika. Da Troika. C'è in gioco il futuro del nostro modello di vita sociale europeo. Está em jogo o futuro da nossa modelo social europeu, Che si è ammalato, que ficou doente, che ha avuto una nevrosi, que teve uma nevrose, ma chi ha avuto nevrosi sa mas quem teve uma nevrose sabe che se tu quando sei malato que quando tu estás doente non guardi questo qualcosa che si è ammalato di bello, perché spesso si ammala la parte più bella di te. não olhas para aquilo que está doente Se de tu non lo bonito, guardi, porque se calhar muitas non ci vezes fai i conti se não tomas em consideração essa parte que está doente e la trasformi, e a transformas, quando esci dalla nevrosi, esci svuotato completamente. quando sais da doença, sais completamente esvaziado. Quindi noi abbiamo avuto una malattia del nostro modello di sviluppo, Por isso, nós tivemos uma doença no nosso modelo de desenvolvimento, ma se non risorgiamo dal di dentro mas se não ressuscitamos a partir de dentro e andiamo imitando la Cina, l'America o il Giappone, e continuamos a imitar a China, a América ou o Japão, come Europa il nostro futuro è un futuro di declino. como Europa, o nosso futuro, se continuarmos assim, será um futuro de declínio. Vi sto intristendo? Estou-vos a entristecer. È solo l'inizio questa, è la É premessa. só o início, Poi é a sì. premissa. Pois, Allora, detto questo, che dito era isto, una piccola premessa molto leggera, esta pequena premissa muito leve, insomma, non tanto, ma insomma, doveva essere. ironicamente. La prima domanda che io mi farei così in una serata con questo tema così grande, A primeira pergunta que eu me faria a partir deste tema tão grande che cosa si è ammalato nel nostro sistema economico? é o que é que ficou doente no nosso sistema económico. Da cosa dipende questa crisi, questa parola che ormai è talmente usata che è diventata vuota? De que é que depende esta crise, esta palavra que é tão usada que se tornou vazia? Oggi i bambini che hanno 6 anni sono nati nella crisi e sono cresciuti in un mondo in crisi, quindi è difficile capire cos'è una crisi se dura 6 anni. Hoje, as crianças que têm 6 anos nasceram na crise e continuaram toda a vida na crise, por isso é difícil pensar no que é a crise. Almeno 6 anni, perché la situazione Tem esta è crise negli que anni tem 90. pelo menos 6 anos. Quindi questa crisi, tra virgolette, che cosa... Por isso, cos'è? desta crise, entre aspas, o que é Cioè, io come ho un po' accennato, la crisi è dell'Europa, non di tutta l'Europa, ricordiamoci che se uno va in Germania oggi ha l'impressione di andare su Marte, non in Europa. No? esta crise da Europa, que não é de toda a Europa, porque se hoje vamos à Alemanha, temos a impressão de estar a ir para Marte, mas não na Europa, não estarmos na Europa. Per ora, vedremo da Por qualche agora, anno. vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Comunque è una crisi di un modello di sviluppo che si è perso, si è Ou smarrito. seja, é uma crise de um modelo de desenvolvimento que se perdeu. Per tre svaziò. secondo me qui abbiamo degli esperti, vedo Maria Pereira, cioè sono più esperti di me di finanza, però per Há tre aqui ragioni. pessoas mais peritas do que eu em finanças, como Maria Pereira, mas eu penso por 3 razões. La prima ragione è la globalizzazione. Uma primeira razão é a globalização. Noi non ci rendiamo conto veramente che cos'è stata la globalizzazione. Nós não nos damos conta realmente do que é que foi a globalização. O meglio, ci Che rendiamo sta a conto ser? perché vediamo le conseguenze, Ou seja, damos-nos conta porque estamos a ver as consequências, ma non abbiamo capito fino in fondo che cosa comportava globalizzare l'economia, i mercati e la finanza. mas não percebemos profundamente o que é que comportava globalizar os mercados, a finança, a economia. Cioè la politica non è stata capace di governare la globalizzazione economica, A política não foi capaz de governar a globalização económica perché era una politica già invecchiata e già ferma, porque era uma política já envelhecida e já parada, estagnada. e secondo me la globalizzazione è avvenuta in modo troppo veloce, troppo diciamo senza un governo. E eu penso que a globalização apareceu de forma demasiado rápida e sem um governo.
siamo cresciuti in 15 anni troppo crescemos em 15 anos demais e poi siamo crollati. e depois caímos. I paesi più fragili. Isto, os países mais frágeis. Non c'è tempo. Seconda ragione, A segunda razão, não há tempo para mais, un indebitamento insostenibile perché? uma dívida insustentável, porquê? Non solo per gli sprechi e per le inefficienze pubbliche, Não só pelas ineficiências públicas e pela... gli sprechi, Sprechi, os desperdício. com'è? O desperdício. Sperdizio. Non solo per questi che ci sono stati dappertutto, compresa soprattutto l'Italia, Não só por isto, que houve por todo lado, incluindo a Itália, ma anche perché l'Europa mediterranea ha cercato di salvare dei diritti, uno Stato sociale che era in grossa difficoltà. mas também porque a Europa mediterrânica procurou salvar o Estado Social que estava em graves dificuldades. Cioè noi, attenzione, ci siamo indebitati anche per la sanità, per la scuola, Nós endividámos Pela assistência. também pela sanidade, pela assistência, pela escola, che significava salvare uno stile di capitalismo che era tipico dell'Europa anche. que significava salvar um tipo de capitalismo que era típico da Europa, Senza avere più una produzione sufficiente. sem que para isso tivéssemos uma produção suficiente. Ma c'è un terzo motivo di cui non si parla tanto, Mas existe terceiro motivo do qual não se fala tanto. che noi siamo andati in crisi perché da 20 anni No. si è spenta la fame di vita dei nostri genitori. Porque nós entramos em crise porque desde há 20 anos apagou-se a fome de vida que tinham os nossos pais. I miracoli economici dell'Europa, io penso all'Italia ma penso anche a Portogallo, Os milagres económicos da Europa, eu penso na Itália, mas penso também em Portugal, che ha trasformato paesi di povertà in trans- paesi sviluppati. que transformaram países de pobreza em países desenvolvidos. Non so in Portogallo, ma mia nonna e mia madre hanno sofferto la fame da Eu giovani. não sei em Portugal, mas a minha mãe e a minha avó sofreram a fome quando eram jovens. La fame fisica. A fome física. Cioè l'Italia era un paese mediamente di persone di povertà endemica. A Itália era um país de pobreza endémica. Questi nostri nonni e genitori hanno trasformato questa povertà in un miracolo. Estes nossos avós e pais transformaram esta pobreza num milagre. Ma perché? Mas porquê? Perché avevano una voglia di futuro, Porque tinham um desejo de futuro. quello che io chiamo una fame di vita, Aquilo que eu chamo uma fome de vida. cioè di dare ai figli un futuro migliore. Ou seja, de dar aos filhos um futuro melhor. Questa fame di vita ha fatto il miracolo. Esta fome de vida fez um milagre. Però poi, una volta che abbiamo raggiunto il benessere, si è spenta la fame di vita. Mas, uma vez que atingimos o bem-estar, apagou-se a fome de vida. E quando si spegne questa fame di vita, i popoli iniziano purtroppo un declino. E quando se apaga esta fome de vida, os povos, infelizmente, iniciam um declínio. Quindi o noi oggi riusciamo a riattivare nei giovani una voglia di futuro, Ou nós hoje conseguimos reativar nos jovens o desejo de futuro, in un mondo senza ideali, num questo è il mundo problema. sem ideais, In e un este é o mondo problema, post-ideologico. num mundo pós-ideológico, Se noi non riattiviamo nei giovani la voglia di vivere, se nós não reativarmos nos jovens a vontade de nei viver, giovani, ma anche a nei fome de adulti, vida, nei não só giovani e nos negli jovens, adulti, mas também nos adultos, nos jovens e nos adultos, non si riparte, não conseguimos repartir. perché l'economia è sempre frutto di gente che vuol vivere, Porque a economia é sempre fruto de gente que quer viver, per loro o per i figli. para eles e para os filhos. Quindi è da qui che bisogna ripartire. E por isso é daqui que é preciso Ma se repartir. noi oggi dovessimo fare una sintesi di questa crisi, secondo me almeno, Mas se nós hoje quiséssemos fazer uma síntese desta crise, la nostra crisi è soprattutto una crisi di lavoro eu penso que a nossa crise é sobretudo uma crise de trabalho e non solo finanziaria. e não só financeira. L'Italia nell'ultimo anno ha perso 1 milione di posti di lavoro A Itália, no último ano, perdeu 1 milhão de lugares de trabalho, che dipendono solo in minima parte dalla crisi finanziaria del 2008, que dependem só numa mínima parte da crise financeira de ma 2008, che dipendono in massima parte mas que dependem numa grande parte da un sistema economico che non è più capace di produrre lavoro, de um sistema económico que já não é capaz de produzir trabalho. perché tante delle cose che facevamo noi oggi rifanno l'Asia, il Brasile e l'Africa.
Porque muitas das coisas que fazíamos nós hoje são feitas pela Ásia, o Brasil, a Questa África. è la globalizzazione, che è bellissima. Esta é a globalização, que é lindíssima, no entanto. Quindi è un sistema produttivo di manifattura che non funziona più. Ou seja, é um sistema produtivo de manufatura que já não funciona. Un sistema pubblico che non può assumere più nessuno perché è iperindebitato. Um sistema público que já não pode assumir ninguém porque está super endividado. Quindi noi non generiamo più lavoro. Questo è Por il isso punto. nós não geramos trabalho. Anzi, distruggiamo lavoro. Antes, pelo contrário, destruímos trabalho. Oggi nei paesi in crisi un giovane su due non lavora. Hoje, nos países em crise, um jovem em dois não trabalha. Questo è gravissimo per un sistema economico. E isto é gravíssimo para um sistema económico. C'è un segnale di una gravità che non dovremmo dormirci la notte. É um sinal que tem uma gravidade que nos deveria fazer não dormir durante a noite. Per questo volevo parlarvi un po' del lavoro dalla prospettiva dell'economia di comunione. Por isso eu gostaria de vos falar um pouco do trabalho a partir da perspectiva da economia de comunhão. E dirvi alcune cose che sono frutto della vita di tanta gente E dizer-vos algumas coisas que são fruto da vida de muitas pessoas e un po' di lavoro di pensiero anche di tanta gente. e um pouco de trabalho de pesquisa também de muita gente. Che vorrei che fosse anche un dono da parte mia per voi. E eu gostaria que isto Se fosse viesse. também um presente, um dom da minha parte para vocês. Allora, quando si vivono crisi profonde come la nostra, Quando se vivem crises profundas como a nossa, aumenta la sofferenza legata al lavoro. aumenta o sofrimento ligado ao trabalho. Quale sofferenza? Que tipo de sofrimento? Soffre di più chi lavora. Sofre mais quem trabalha. Ci sono dati oggi in Europa del Sud Existem dados hoje na Europa do Sul che fanno vedere che chi lavora oggi è molto meno felice di qualche anno fa. que mostram que quem trabalha hoje é muito menos feliz do que há uns anos atrás. La famosa soddisfazione lavorativa A famosa satisfação laboral è in calo dal 2007 está a descer desde 2007, perché c'è più stress, porque há mais stress, c'è paura di perdere il lavoro, há o medo de perder o trabalho, c'è meno amicizia lavorativa há menos amizade laboral e c'è no un dato trabalho preoccupante in Europa del Sud che sta aumentando la gerarchia nelle imprese. e há um dado preocupante, porque na Europa do Sul está a aumentar a hierarquia nas empresas. Cosa vuol dire? Che quando si percepisce che la nave sta per affondare, O que é que isto quer dizer? Quando se dá conta que o barco está a afundar, vuol dire basta discutere, partecipazione dei lavoratori, chega de participação dos trabalhadores, de discutir, il capitano prende in mano il comando e si va avanti. o capitão pega no comando das tropas e vai-se para a frente assim. E questo però è un grande problema, Mas isto é um grande per due problema, ragioni. por dois motivos. Quando in un'impresa non c'è l'amicizia, la filia, la partecipazione, non c'è felicità. Quando numa empresa não existe a amizade, a filia, a participação, não existe felicidade. E se un'impresa non sa mettere insieme la dimensione gerarchica con la dimensione dell'amicizia, E se uma empresa não consegue conjugar a dimensão hierárquica com a dimensão da amizade, quella che chiamava Aristotele la filia, che è più dell'amicizia, questa dimensione di fraternità orizzontale, aquilo que Aristóteles chamava de filia, que é mais do que amizade, esta fraternidade horizontal, se un'impresa ha solo questa direzione e non ha quest'altra, se uma empresa tem só esta dimensão e não tem esta, davanti alle vere crisi va a fondo. diante das verdadeiras crises vai ao fundo. E anche nelle navi è così. E também nos barcos é assim. Quindi, come dire, la gerarchia mi serve per le cose semplici, Ou seja, a hierarquia serve-me para as coisas simples. ma quando c'è una difficoltà grande, Mas quando existe uma se dificuldade io grande, non sono capace di avere dai lavoratori il di più rispetto al contratto, se eu não consigo ter do trabalhador algo mais no que diz respeito ao contrato, si va a fondo. vai-se ao fundo. E il lavoratore dà un di più rispetto al contratto se percepisce anche amicizia e non solo comando. E o trabalhador dá algo mais para além do contrato se apercebe da amizade para além
da Quindi hierarquia. quando c'è crisi soffre di più anche chi è dentro il lavoro, non solo chi lo perde. Por isso, quando existe a crise, sofre mais também quem está dentro do trabalho, não só quem o perde. Poi c'è una seconda forma di sofferenza di chi lavora. Qui parlo di chi lavora, immaginiamo di chi non lavora. Eu aqui falo de quem trabalha, imaginemos de quem não trabalha. Há um segundo tipo de sofrimento de quem trabalha. Cioè che quando c'è una crisi grande come la nostra, Quando existe uma crise grande como a nossa, troppa gente è costretta a fare lavori che non ama. muita gente é obrigada, constrangida a fazer trabalhos de que não gosta. Cioè troppa gente accetta per sopravvivere lavori che non sono la sua vocazione. Demasiadas pessoas aceitam trabalhos para viver que não são de acordo com a sua vocação. Cosa vuol dire questo? O que é que isto quer dizer? Che io so di essere un artista Quer dizer que eu sei que sou um artista e anche bravo, e se calhar e anche bom, gli altri me l'hanno detto, e também os outros me non disseram, è solo narcisismo, não é só uma questão de narcisismo, però in questo momento lo Stato taglia i fondi per l'arte e per la cultura mas nesta altura o Estado corta os fundos para a arte e para a cultura e devo fare il cameriere. e eu devo fazer o empregado de hotel, E devo farlo perché E devo ho dei fazer. bambini a casa. porque tenho crianças em casa. Allora, questo accade sempre perché non tutti possiamo fare per tutta la vita il lavoro che è la nostra vocazione. Isto acontece sempre, porque não todos podemos fazer durante toda a vida o trabalho que corresponde à nossa vocação. E anche chi lavora nella sua vocazione fa dei lavori che non gli piacciono. E também quem trabalha na sua vocação faz trabalhos de que não gosta. Tipo me, faccio il professore, Tipo eu, que sou professor, hai almeno metà delle cose che devo fare che non farei seguendo il mio istinto, cioè della mia passione. cerca de metade das coisas que tenho que fazer não faria se tivesse que seguir o meu instinto, as minhas paixões. Però quando c'è crisi questa quota di sofferenza per il lavoro sbagliato cresce. Mas quando existe crise, esta cota de sofrimento por trabalho errado cresce. Io racconto spesso un'esperienza che Yolanda, Padre Antonio conoscono perché l'ho già scritta. Eu conto muitas vezes uma experiência que Yolanda e Padre António conhecem, porque eu já a escrevi. Che un giorno quest'estate andai a fare la spesa, estate passata, fare la spesa in un supermercato Que dia, no verão passado, fui fazer compras a um supermercado e trovai nella cassa del supermercato una mia compagna di scuola che aveva fatto legge ed era, diciamo, un avvocato. e encontrei na caixa do supermercado uma minha colega que tinha estudado Direito e estava a trabalhar ali. E lei appena mi vide, tutta rossa, no? E ela, assim que me viu, ficou toda vermelha. Non la vedevo più da molti anni. Já não havia há muito tempo. Come dire, scusa che sto qua. Como que me dissesse, desculpa que eu estou aqui. Volevo fare altro, mi trovo a fare questo. Eu gostaria de fazer outra coisa e encontro-me a fazer isto. E io che cosa pensai lì, mentre lei, che aveva appunto 2 bambini a casa che dovevano portare avanti e doveva lavorare? E eu o que é que pensei, estando ali com ela, que sabia que tinha 2 filhos que estavam em casa e que tinha que os levar para a frente? Diciamo, è come se io, come dire, come se volessi dirle questo, che poi non le dissi perché... E era como se eu queria dizer-lhe isto, mas depois não lhe o disse. L'unico modo per salvarti da un lavoro sbagliato è farlo bene. A única maneira para te salvares de um trabalho errado é fazê-lo bem. Perché se fai un lavoro sbagliato e lo fai anche male, ti perdi. Porque se fazes um trabalho errado e o fazes também mal, perdes-te. Anzi, io ho come un mio piccolo teorema personale, Eu tenho meu pequeno teorema pessoal. più il lavoro è sbagliato, più devi farlo bene per non morire. Quanto mais o trabalho é errado, mais o deves fazer bem para não morrer. Perché se lavori male in un lavoro sbagliato, non hai più nulla di vero a cui aggrapparti per non precipitare. Porque se trabalhas mal num trabalho errado, não tens nada a que te agarrar para não cair, para não precipitar. E qui mi viene in mente un'altra cosa che spesso E mi aqui capita di scrivere, vem-me em mente uma outra coisa um outro exemplo de que eu falo che è muitas vezes, il muro di Primo Levi, questo scrittore italiano da Auschwitz. que é o muro do Primo Levi, escritor italiano em Auschwitz. E lui racconta, questo scrittore,
Ele dopo tanti conta, anni este che era uscito escritor, da Auschwitz, depois de muitos anos que tinha saído de Auschwitz, dice: io ad Auschwitz ricordo un fenomeno curioso. ele dizia, eu em Auschwitz recordo-me de um fenómeno curioso. Il bisogno del lavoro ben fatto, A necessidade do trabalho bem feito, che è talmente profondo nelle persone que é de tal forma profundo nas pessoas di spingerti a far bene anche il lavoro schiavistico. que te impulsiona a fazer bem até o trabalho de escravo. E lui diceva, Primo Levi, io ricordo un muratore italiano E ele dizia, eu lembro-me de um pedreiro italiano che mi ha salvato la vita. que me salvou a vida. Questo muratore odiava la guerra, Este pedreiro odiava a guerra, odiava i nazisti, odiava os nazis, odiava il cibo, odiava a comida, odiava tutto ciò che era ad Auschwitz. odiava tudo aquilo que existia em Auschwitz. Ma quando lo mettevano a fare i muri, Mas quando o punham a fazer muros, paredes, li faceva dritti e solidi, fazia-os direitos e sólidos, non per obbedienza, não por ma per obediência, dignità professionale. mas por dignidade profissional. Cioè io sono convinto personalmente Eu estou che convencido questo pessoalmente muratore, se si è salvato da Auschwitz, que este pedreiro se salvou em Auschwitz, si è salvato anche per i muri dritti. salvou-se também pelas paredes direitas, Cioè perché lui nel fare i muri dritti ci metteva la parte migliore di sé. porque ele, ao fazer as paredes direitas, punha a parte melhor de si. Tanto che mi ricordo che un giorno, mentre facevo una conferenza e raccontavo questa storia di Primo Levi, Tanto que eu lembro-me que uma vez, enquanto fazia uma conferência e contava esta história, si alzò un signore dalla sala levantou-se um senhor da sala, che era un liutaio, uno che costruisce i que violini. era que constrói os violinos, Come si dice in portoghese? Liutaio, Non vabbè, so. insomma, un artigiano del violino. artesão de violinos. E lui mi disse: io so perché quel muratore faceva i muri dritti, E ele disse, eu sei porque é que esse pedreiro fazia as paredes direitas, perché quel muro era lui. porque aquela parede era ele. E cioè, dico io, spiegami. E eu perguntei-me, o que é que quer dizer com isso? È come se quel muratore volesse dire a tutta la gente lì: É como se aquele pedreiro quisesse dizer a todas as pessoas ali, voi avete ridotto Mario in un modo, diciamo così, vocês pelle e ossa. reduziram Mário desta forma, em pele e osso. Ma il vero Mario è quel muro, è bello e dritto. Mas o verdadeiro Mário é aquela parede que é direita e sólida. E Cioè, direita. cosa vuol dire? Che tu nel lavoro, se puoi, ci metti la parte più bella di te. Isto o que é que quer dizer? Que tu no trabalho, se podes, deves pôr a parte melhor de ti. Quindi se tu lavori male, vivi male. Por isso, se tu trabalhas mal, vives mal. Se tu lavori male, quando torni a casa la sera ti porti solo il negativo, ti porti il nulla. Se tu trabalhas mal, quando voltas para casa à noite, trazes só o negativo, o nada. Quindi il problema è che quando le condizioni di lavoro peggiorano e ti fanno lavorare male, E o problema é que quando as condições de trabalho pioram e te fazem trabalhar mal, la vita diventa molto difficile. a vida torna-se muito difícil. Perché se tu vivi male 8 ore di lavoro al giorno Porque se tu vives mal 8 horas de trabalho por dia, per 30 anni, durante 30 anos, la vita non funziona. a vida não funciona. O funziona con eroicità da qualche altra parte. Ou funciona com heroicidade de outra Quindi, parte. da economista un consiglio: quando un lavoratore si comporta male Por isso, enquanto economista, um conselho: quando um trabalhador se porta mal e fa il fannullone, fa il pigro, e faz preguiçoso, tu responsabile, domandati sempre perché lo fa. tu responsável pergunta-te sempre porquê que o faz. Perché se un lavoratore può, lavora bene, Porque se um trabalhador pode, trabalha bem. perché quel muro è lui, Porque aquela parede é ele, per usare il linguaggio di para usar a linguagem. che spesso il lavoro fatto male è un messaggio al manager che mi dice: signori, qui non funziona. Porque muitas vezes o trabalho feito mal é uma mensagem ao manager que está a dizer aqui há qualquer coisa que não Che funciona. una delle malattie del nostro capitalismo di pensiero unico Porque uma das doenças do nosso capitalismo de pensamento único è che ha allontanato i responsabili dal lavoro sempre più negli uffici. é que afastou o responsável do trabalho, sempre mais longe. E se io non sono in mezzo ai lavoratori, non vedo il lavoro e non vedo il dono del lavoro. E se eu não estou no meio do trabalho, não vejo o trabalho e não vejo o dom do trabalho. Quindi primo
la prima cosa che dovrebbe fare un responsabile è stare in mezzo al lavoro. Por isso, a primeira coisa que deveria fazer um responsável é estar no meio do trabalho. Perché se tu vedi le persone che lavorano, capisci i disagi, capisci i problemi e magari cerchi di risolverli. Porque se tu estás no meio das pessoas que trabalham, percebes os problemas e se calhar procuras resolvê-los. Ad esempio, nelle imprese di economia di comunione, Por exemplo, nas empresas de economia de comunhão, noi abbiamo iniziato nós começamos una pratica del colloquio. Nós começámos uma prática do colóquio. Cioè, per me è inconcepibile Para mim é che inconcebível un lavoratore vada in pensione que um trabalhador vá para a reforma e non ha mai avuto un'ora da solo col suo responsabile, e nunca tenha tido uma hora sozinho com o seu responsável, che non ha mai avuto un colloquio profondo col suo responsabile diretto, que nunca tenha tido uma hora de colóquio com o seu responsável direto, dove tu puoi dire che cosa non va, onde tu podes dizer aquilo que não está a correr bem, ma non come sfogo nel corridoio, mas não como um desabafo no corredor, ma in un momento pensato per te, mas num momento pensado para dove ti, tu ti prepari e lui si onde prepara. tu te preparas e ele se prepara. E tu hai una volta l'anno almeno, E tu deves ter uma vez por ano, pelo menos, il mio consiglio è 2 volte l'anno, o meu conselho é 2 vezes por ano. questo momento, perché altrimenti se tu Este non hai momento. il luogo giusto per le critiche, Este momento, porque de outra forma, se tu não tens o lugar certo para as críticas, le fai nei luoghi sbagliati, vais fazê-las no lugar errado che distruggono. e destroem. E se non hai un luogo dove uno ti può dire bravo, E não, se não tens um lugar onde alguém te pode dizer boa, so che gli altri ti stimano, bravo, sei que os outros te estimam e és bom por le isso, persone si intristiscono perché tu hai bisogno di sentirti riconosciuto come persona brava. as pessoas entristecem-se porque tu precisas de sentir uma pessoa reconhecida. E non basta dirti bravo per le scale mentre parla al telefono. E não chega a dizer-te és muito bom enquanto vais pela escada e falas ao mesmo tempo ao telefone. No, ci vuole il momento giusto perché gli esseri umani sono animali, come dire, liturgici. C'è bisogno dei momenti giusti per le cose giuste. Mas é preciso, em vez, um momento certo, porque os seres humanos são animais litúrgicos, precisam do momento certo para as coisas certas. Io qualche tempo fa facemmo un incontro con questa mia proposta in Italia. Algum tempo atrás eu estava a fazer um encontro e falava desta minha proposta. Il giorno dopo mi arrivò un'email senza nessun testo, con un foglio Excel allegato. E um dia depois chegou-me um e-mail sem nenhum texto com uma folha Excel Dove anexa, c'era tutto il programma di colloqui di tutti i lavoratori con i manager di quell'azienda. onde tinha todo o programa de colóquios do manager com os vários trabalhadores daquela Perché se empresa. non lo metti in programma non lo fai. Porque se não a pões no programa, não a Deve fazes. essere un programma previsto, rispettato come parte integrante del tuo lavoro di responsabile di una comunità di lavoro. Deve ser um programa previsto como parte do teu trabalho de responsável de uma comunidade laboral. Ci vuole la manutenzione delle relazioni in un'impresa, se no non si va avanti nei tempi di crisi. Numa empresa é necessário que se mantenham os relacionamentos, senão a empresa não vai para a frente, sobretudo em tempos de crise. Volevo dire qualcosa per i giovani, ma non c'è molto tempo. Dico solo una battuta. Gostaria de Giovani dizer alguma e il coisa lavoro. Sobre os jovens e o trabalho. Não tenho muito tempo, mas só uma coisa. Non spiego molto perché, poi se volete ne parliamo nel dialogo, ma io darei un consiglio a un giovane. Não explico muito porquê, depois se vocês quiserem podemos falar melhor no diálogo, mas eu daria um conselho aos jovens. Anzi, ve lo leggo perché l'ho scritto. Eu leio-vos porque escrevi. Giovane, Jovens, non scegliere il lavoro in base a che cosa serve oggi al mercato. não escolham o trabalho com base naquilo que serve hoje para o mercado. O a che cosa dovrebbe farci guadagnare di più. Ou não escolham a partir daquilo que vos levaria a ganhar mais, Ma segui la tua vocazione. mas segue a tua vocação. Il miglior consiglio da dare a un giovane che deve scegliere una laurea universitaria O melhor conselho a dar a um jovem que deve escolher um curso universitário è segui la tua passione, ciò che vuoi fare, farlo bene. escolhe a tua paixão, aquilo que queres fazer e fala-o bem. Se tu lo fai bene, se tu faccia l'artista, il giornalista,
l'astronomo, il lavoro lo inventerai tu. Se tu fazes bem, quer que faças o jornalista, o astrónomo, o trabalho vais inventá-lo tu. Ma non c'è cosa più intelligente da fare che questa, soprattutto nei tempi come i nostri. Mas não há nada mais inteligente a fazer senão isto, sobretudo nos tempos como os nossos. Noi oggi in Italia, non parlo del Portogallo, Nós hoje em Itália, não falo de Portugal, ci troviamo con dottori e avvocati, due esempi, che Inquanto- hanno delle carenze di tipo etico, encontramos-nos com médicos e advogados com carências de tipo ético. è un fatto pubblico in Italia, cioè ci sono troppi un fatto- dottori che non hanno la vocazione, É um facto público em Itália. Existem demasiados médicos que não têm vocação. perché sono stati orientati a studiare medicina dei genitori che pensavano che si sarebbero arricchiti. Porque foram incentivados a estudar medicina pelos pais que pensavam que eles assim iriam ganhar muito dinheiro. Infatti si sono arricchiti, De facto, eles ganham dinheiro. tanti. Muito. Però c'è una carenza al giorno d'oggi in Italia di dottori che hanno una vocazione medica, di far quello per vocazione. Mas em Itália, neste momento, existe uma carência muito grande de médicos que tenham uma vocação médica. Quindi un consiglio da dare a un giovane: segui la tua vocazione, se ce l'hai, se non ce l'hai, cercala. Um conselho para dar aos jovens: procura a tua vocação, se a conheces. Se não a tens, procura. E se ancora non la trovi, E se mesmo assim não a encontras, scegli una laurea in base a un criterio, almeno uno deve esserci, escolhe um curso com base num critério, ao menos um deves non i ter. soldi che non li farai mai, Não o dinheiro, que não o ganharás nunca. e soprattutto studia bene, E fai bene quello sobretudo, che devi fare. estuda bem, faz bem aquilo que deves fazer. Perché in un mondo così veloce, Porque num mundo assim tão rápido, scegliere oggi una laurea, pensando che dopo 5 anni fare quel mestiere, è molto poco intelligente. escolher hoje um curso pensando que daqui a 5 anos vais fazer aquela profissão é muito pouco Perché inteligente. il mondo cambia molto velocemente. Porque o mundo muda muito rapidamente. Ma se volete ne parliamo dopo di Mas se questo. vocês quiserem, depois falamos disto. Allora, come ultimo passaggio, Então, como uma última passagem, in uma questo última coisa. contesto di crisi e del lavoro, Neste contexto de crise e de trabalho, che fare allora? o que fazer? Io mi limito a 3 cose, vediamo se riesco a dirle bene. Eu limito-me a 3 coisas e espero consegui-las dizer. Bem. Allora, prima cosa che io farei qui ed ora, certamente in Italia, ma forse anche in Primeira Portogallo, coisa que eu faria aqui e agora, seguramente em Itália, mas também em Portugal, è che noi, per ripartire in una nuova fase dell'economia del paese, é que nós, para repartir numa nova fase da economia do país, dobbiamo ripartire dalla scuola. devemos repartir a partir da escola. Io ho un'impressione molto forte che le scuole oggi, tutte le scuole, ma soprattutto le scuole superiori, fanno una grande fatica a Eu, formare delle persone adatte a un mondo così cambiato. eu tenho a impressão de que muitas escolas, todas as escolas, mas sobretudo o liceu e a universidade, têm dificuldade em formar pessoas com capacidades para enfrentar o mundo de hoje. Perché? Isto porquê? Perché il lavoro non c'è nei giovani l'immaginario del lavoro. Porque nos jovens não existe atualmente o imaginário do trabalho. Non so come in Portogallo, ma in Italia se un giovane fa un liceo Não sei como é que é em Portugal, mas em Itália, se um jovem faz o liceo classico, scientifico, liceu clássico ou científico, e poi fa l'università, e depois faz a universidade, rischia di arrivare a 25 anni e non ha mai visto un lavoro vero, e arrisca de chegar aos 25 anos e nunca viu o trabalho in verdadeiro, una fabbrica, in un ufficio. numa fábrica, no Perché c'è l'idea escritório. che tu, mentre studi, se studi cose alte, non so, la letteratura, la scienza, la filosofia, Porque existe a ideia que se tu estudas coisas altas como a ciência, a filosofia, a literatura, non devi lavorare con le mani, não deves trabalhar com as mãos, perché il lavoro manuale è per i servi, porque o trabalho manual é para os è servos, per gli schiavi. é para os escravos. Quindi questo fatto che il lavoro manuale nelle scuole non c'è. Este facto que o trabalho manual nas escolas não existe. Ma se noi oggi in Europa non ci mettiamo a reinventare lavori con le mani, Mas se nós hoje, na Europa, não nos pomos a reinventar o trabalho com as mãos, nel turismo, nella cultura, nell'agricoltura,
no turismo, na cultura, na agricultura. Il lavoro non ci verrà dal cielo. O trabalho não nos vai vir do céu. Quindi perché un giovane di 16 anni non può lavorare qualche mese l'anno mentre studia? Porquê que jovem de 16 anos não pode trabalhar alguns meses no ano enquanto está a estudar? In realtà c'è una risposta. Na verdade, existe uma È che resposta. in noi è molto radicata l'idea antica, É que em nós está muito radicada a ideia antiga, pre-cristiana, pré-cristã, che l'uomo libero non lavora, que o homem livre não trabalha, perché il lavoro è per gli schiavi. porque o trabalho é para os escravos. Però abbiamo avuto Benedetto da Norcia. No entanto, tivemos Bento Lanocha, Benedetto è da Norcia, sì, italiano, non è Da che anche Norcia. lui è nato in Portogallo, no? Benedetto Bento, Bento, sì, no, non è come Sant'Antonio, no? No, Benedetto da Norcia, Bento da Norte, che ci ha insegnato Benedetto, con l'ora et labora que nos ensinou com o ora e trabalha che lavorare e labora, e pregare hanno la stessa dignità. que o trabalhar e rezar têm a mesma dignidade. Quindi noi dovremmo riportare il lavoro nelle scuole, Por isso nós deveríamos voltar a introduzir o trabalho na escola. perché se un giovane il lavoro non lo vede mentre studia, Porque se jovem não vê o trabalho enquanto estuda, non si fa il codice immaginario simbolico del lavoro, não faz na sua cabeça o código imaginário simbólico do trabalho. quando poi esce da questa famosa università, il lavoro non sa crearlo perché non l'ha visto mai. E quando sai desta famosa universidade, ele não sabe criar um trabalho porque nunca o viu. Nel mondo precedente, nella generazione passata, i lavori erano presenti nel mondo. Nas gerações passadas, o trabalho estava presente no mundo. Tutti avevamo parenti, genitori che avevano dei lavori concreti che si vedevano attorno alla nostra vita. Todos tínhamos parentes, pais que tinham um trabalho concreto que se via à nossa volta. Ma oggi il lavoro vero non c'è nella vita dei giovani. Mas hoje o trabalho verdadeiro não existe na Perché vida dos jovens, le città non hanno più lavori porque as cidades já não têm trabalhos. e il mondo virtuale di internet è bellissimo, ma col lavoro ti serve poco. O mundo virtual é belíssimo, mas de trabalho tem pouco. Quindi se noi non riformiamo la scuola con una maggiore amicizia, lavoro e studio, Se nós não reformulamos a escola com uma maior amizade entre trabalho e estudo, e l'università, e na universidade também, da questa crisi non usciamo. desta crise não vamos sair. Io vorrei, ad esempio, che molti più giovani, Eu gostaria, por exemplo, que muitos mais jovens, mentre studiano all'università, lavorino, que, enquanto estudam na universidade, trabalhem, ma non il lavoretto serale per sopravvivere. mas não o trabalhinho à noite para sobreviver. Ma se tu vuoi fare l'imprenditore, Mas se tu queres fazer o empresário, non devi aspettare di avere 24 anni, não deves esperar ter 24 anos, ma a 20 anni comincia. mas a 20, E com mentre 20 studi, anos, lavori. com 20 anos começa e enquanto estudas, Ma trabalha. perché questo? Mas para que isto? Perché nei tempi di crisi, Porque nos tempos de crise, se mentre tu studi, enquanto tu estudas, nessuno prepara il lavoro per te. ninguém está a preparar o trabalho para ti. Quindi o tu mentre studi lavori, il lavoro te lo inventi tu, Ou tu, enquanto estudas, trabalhas e o trabalho inventa-lo tu, altrimenti quando esci dall'università senão quando sais da il universidade, lavoro non c'è. o trabalho não existe. Quindi questa separazione studio-lavoro, sia durante che nella vita, Esta separação estudo-trabalho, seja durante que na vida, va superata. é preciso È un superá-la. pensiero antico. É um pensamento antigo. Oggi dobbiamo immaginare gente che mentre studia lavora, Hoje teríamos que imaginar gente que enquanto estuda, trabalha attenzione, e mentre lavora studia. e enquanto trabalha, estuda. Ho letto l'altro giorno uno studio, Eu li um estudo há uns dias atrás, una ricerca, uma pesquisa, che faceva vedere che i laureati italiani, que mostrava que os licenciados italianos, dopo 10 anni della laurea, depois de 10 anos de ter acabado o curso, hanno dimezzato la loro cultura. Dimezzato, metà. passaram a metade na sua cultura. Cioè sanno metà di cose che sapevano dopo la laurea. Ou seja, sabem metade das coisas que sabiam depois de ter acabado o curso. Non è che parliamo di cose, non so, la Divina Commedia, no, non sanno più scrivere in italiano. Não é que estamos a falar de coisas assim tipo a Divina Comédia. Não, é que não sabem mesmo escrever em italiano. Perché il lavoro consuma cultura ma non la crea. Porque o trabalho consome cultura, mas não a cria.
ti fanno fare i corsi di aggiornamento, tristissimi, no? Fazem-te fazer os cursos de reciclagem, Per il tristíssimo, para o trabalho. Invece io vorrei personalmente che un lavoratore ogni 5 anni possa fare un anno sabbatico e studiare cose di tutti i tipi. Eu gostaria que cada trabalhador, a cada 5 anos, pudesse fazer um ano sabático e estudar coisas de todos os tipos. Io vorrei fare veramente un dottorato in storia dell'arte, Eu gostaria de fazer realmente um doutoramento em História da Arte, ma ci vorrebbe un patto sociale diverso tra imprese, Stato e famiglie, mas seria preciso ter um pacto social diferente entre empresa, Estado e família, che arriva un po' dopo alla pensione magari, que se calhar eu chego mais tarde à però reforma, ci arrivo più colto, mas chego mais culto, più libero mais e livre meno sfinito dal lavoro che mi imbrutisce. e menos acabado pelo trabalho que me torna Cioè, lo studio, estúpido. la cultura è libertà. No estudo, a cultura é liberdade. Mio nonno mi diceva quando ero piccolino, O meu avô dizia-me quando eu era pequenino, lui analfabeta, a tua avó, ela que era analfabeta, mi diceva Luigino studia, ela dizia, Luigino, estuda, se no saranno sempre i padroni a comandarti, porque senão vão ser sempre os patrões a mandar em ti. cioè studia per essere libero Isto é, estuda para ser livre e non solo per il posto di lavoro. e não só pelo lugar de trabalho. Io domani vorrei avere, non domani, oggi, dei giardinieri con dottorato in filosofia. Eu, no futuro, gostaria de ter, não no futuro, mas hoje, jardineiros com doutoramento em filosofia. Cioè dove il mio lavoro lo faccio in base a ciò che posso fare. Onde o meu trabalho eu faço segundo aquilo que posso fazer, In base a quello che il mondo mi offre e che io so fare. segundo aquilo que o mundo me oferece e que eu sei fazer. Ma io coltivo la mia umanità tutta la vita. Mas eu cultivo a minha humanidade durante toda a vida. Il mondo, ve lo assicuro, è pieno di cose splendide. O mundo está cheio de coisas esplêndidas. Io mi immagino quando moriremo, no? Eu imagino quando nós Però morrermos. io mi immagino meno, non so voi. Eu imagino-me a mim, não sei vocês, Che dirò in quegli ultimi minuti? que vou dizer naqueles últimos minutos. Quante cose mi sono perso nella vita. No? Quantas coisas eu perdi na vida. Non conosco la storia della musica, la storia dell'arte. Non so, forse come morirò, ma insomma, Não conheço a história da música, a história da arte. quante cose splendide non ho mai conosciuto. Quantas coisas esplêndidas eu não Cerchiamo conheci. di ridurre in vita questa sofferenza finale. Procuremos reduzir em vida este sofrimento final. Ma ci vuole un mondo della politica, una troica che guardi il mondo un po' diversamente da come lo guarda ora. É preciso mundo da política, uma troika que olhe para o mundo de forma diferente daquela que olha agora. Cioè che cerca di guardare la fioritura umana con occhi un po' più grandi rispetto all'efficienza produttiva di breve periodo. Que procure ver o florescimento humano com olhos um pouco mais amplos do que aquele da eficiência e da produtividade. Seconda sfida. Segundo desafio, Io credo che ho scritto un articolo qualche tempo fa dove dicevo che noi siamo nell'economia del sabato santo. eu escrevi um artigo há tempo atrás onde dizia que nós estamos na economia do sábado santo. In che senso? Em que sentido? Che è morto un modello di sviluppo Que morreu um modelo de desenvolvimento il venerdì, na Sexta-feira Santa, ma non è ancora risorto un altro. mas ainda não ressuscitou um outro. Quindi siamo in mezzo. Por isso nós estamos no meio. Siamo in questo momento che è come dire, un non ancora senza un già. Estamos neste momento que é um não ainda sem um já. Non c'è ancora niente. Não existe nada È ainda. morto qualcosa e non c'è ancora una chiara visione del futuro. Morreu alguma coisa e ainda não existe uma clara visão do futuro. Però il sabato santo non è un tempo vuoto. Mas o Sábado Santo não é um tempo vazio. Sabato santo c'è Maria, No Sábado Santo existe Maria, che nella grande simbologia di Maria que na grande simbologia de Maria significa i carismi, significa os carismas. cioè quei doni che sono dati al mondo per il bene comune. Isto é, aqueles dons que são dados ao mundo para o bem comum. Cioè io vi dico la mia impressione molto chiara, molto semplice, perché mi sento molto bene qui con voi. Eu digo-vos a minha impressão muito clara, é muito simples, porque sinto-me aqui muito bem Oggi convosco. chi ha ricevuto un dono di luce, un dono di bene comune, perché partecipa di un movimento, perché
partecipa della società civile dovrebbe far di più. Hoje, quem recebeu um dom de luz, olhos diferentes, porque participa de um movimento, de uma associação civil, deveria fazer algo mais. Cioè noi siamo poco, cioè chi ama il bene comune, Quem ama o bem comum, perché è un cristiano, perché porque é um crede in un cristão, ideale, porque acredita num ideal, nei tempi di crisi deve far di più, nos tempos de crise deve fazer mais. perché l'hanno sempre fatto in passato. Porque foi sempre assim que aconteceu no passado. Se nei tempi della rivoluzione industriale Se nos tempos da Revolução Industrial, in Europa, na Europa, pensate a metà 800, vocês pensem em metade do século XVII, i cristiani, i socialisti, i comunisti, XIX, os cristãos, os comunistas, os cioè socialistas, gente mossa da ideali che io chiamo carismi, gente movida por ideais que eu chamo carismas, non si fossero messi a creare sindacati, scuole, partiti politici, cooperative di lavoro, não se pusessem a criar escolas, partidos políticos, cooperativas de trabalho, da quelle crisi saremmo usciti molto male. daquela crise nós teríamos saído muito mal. Nel dopoguerra, Depois da guerra, a Segunda Guerra, le chiese, gli As amanti del bene igrejas. comune hanno fatto un sacco di cose. os amantes do bem comum fizeram uma série Non è de coisas. che aspettavano dallo Stato, Não é que estavam à espera disso, política. do Estado, da política. No, hanno fatto loro. Não, fizeram-no Cioè, eles. nel sabato santo, Ou seja, nei sabati santi della storia, no Sábado Santo, nestes momentos de transição da história, ci sono stati tanti, que houve muitos, la società civile, i carismi hanno fatto di più di quanto facciamo noi oggi. a sociedade civil, os carismas fizeram mais do que aquilo que fazemos nós hoje. Hanno fatto nascere delle cose, delle opere, Fizeram nascer coisas, obras. per i disoccupati, per gli ultimi, per la gente, per loro stessi, ma hanno fatto opere, non solo convegni. Fizeram obras, não só encontros, pelos sem trabalho, pelos Per gli indigentes, pelos últimos. Hanno fatto nascere, ad esempio, le cooperative, sono una cosa straordinaria. Fizeram nascer, por exemplo, as cooperativas, que são uma coisa extraordinária. Perché chi ha un dono di luce, ha un dono, diciamo, perché partecipa di un carisma, perché ha un dono dentro, Porque quem tem um dom de luz, porque participa de um carisma, porque tem um dom dentro, deve muoversi, soprattutto quando ci sono le crisi. deve mexer-se, sobretudo quando existem as crises. C'è questa bella frase di un filosofo francese che dice: Existe esta bela frase de um filósofo francês que diz: gli ideali nascono dalle persone, os ideais nascem das pessoas, ma durano grazie alle istituzioni. mas duram graças às instituições. Quindi se gli ideali, se i carismi non diventano opere, Ou seja, se os ideais, se os carismas não se tornam obras, non portano frutti civili. não trazem frutos civis. Quindi io ad esempio oggi che cosa farei di più? E cerco di fare insieme ad altri nel mio piccolo. Hoje, por exemplo, o que é que eu faria mais e procuro fazer juntamente com outros no meu Ad pequeno? esempio far nascere dal basso delle esperienze di mutualità, di reciprocità. Ou seja, por exemplo, fazer nascer a partir de baixo experiências de mutualidade, de reciprocidade. Faccio un esempio. Um exemplo. Il tema dei beni comuni, non so, i parchi, le spiagge, il suolo pubblico, l'ambiente. O tema dos bens comuns, isto é, as praias, o solo público, Tutto ciò che tudo aquilo que é abbiamo a che público, fare in comune. que é comum. Perché non possiamo organizzarci e gestirli noi come cittadini queste cose? Porquê é que não nos podemos organizar e geri-lo nós como cidadãos, estas coisas? Io vengo ad esempio da Ascoli, Piceno, una città piccola dove sono nato. Eu nasci em Ascoli Piceno, uma Sì, pequena solo cidade. conosco. Piccolina in Italia. Uma cidade que ninguém conhece, pequenina em Itália. Tipo a Brigada. Così. Tipo a Brigada. Bella, ma piccola. Bonita, mas A pequena. un certo punto il sindaco mi chiede, dice, tu sei un economista, dice, dammi un consiglio. A uma dada altura, o Presidente da Câmara pergunta-me: tu és um economista, dá-me um conselho. Ma perché noi perché non possiamo creare una cooperativa di giovani che si occupa dei parcheggi nella città? Porquê é que não podemos criar uma cooperativa de jovens que se Gestisce. ocupa, gere os parques de estacionamento da cidade? Perché oggi tutti i parcheggi della città sono in mano a una multinazionale spagnola che fa soldi con il suolo pubblico di Ascoli.
Porque hoje os parques de estacionamento da cidade estão na mão de uma multinacional espanhola que faz dinheiro a partir do solo pubblico di Ascoli. Quindi hanno dato a una cooperativa di persone, di ascolani, che dà lavoro a decine di giovani per gestire il parcheggio della città. E deram este trabalho a uma cooperativa de jovens que dá trabalho a uma série de pessoas para que gere o solo da cidade, os parques de estacionamento da cidade. E hanno iniziato anche a farlo con i musei. E começaram a fazê-lo também com os museus. Perché i musei di una città storica affidati al comune pubblico non funzionavano. Porque os museus de uma cidade histórica confiados à Câmara Municipal Pública não funcionavam. Perché negli orari, diciamo, cruciali erano chiusi. Porque nos horários cruciais estavam fechados. Allora hanno detto, diamo in mano a dei giovani queste cooperative per gestire i musei. Então pensámos, vamos entregar a cooperativas, esta cooperativa de jovens para que giram os museus. Cosa voglio dire? Che noi dovremmo essere capaci di inventarcelo il lavoro, non aspettarlo dall'alto. O que é que eu quero dizer? Que nós devemos ser capazes de inventar o trabalho, não esperar que ele caia do alto. Mettere in moto le persone, essere creative. Pôr a mexer as pessoas, ser criativos. Come si può fare con i musei, con i parcheggi? Como se pode fazer com os museus, com os parques de Si può fare estacionamento. con tutta la grande arte, cultura e ambiente che c'è in Portogallo. Pode-se fazer com toda a grande arte, cultura e ambiente que existe em Portugal. Il lavoro qui non verrà dalle grandi fabbriche, O trabalho aqui não virá das grandes fábricas, ma da voi che vi mettete insieme e create il lavoro mettendo a reddito i beni che avete già. mas de vocês que se põem juntos e criam trabalho, pondo a render aquilo que já têm. Io oggi venivo in macchina da Cascais o da Carabellos, come si chiama? Carcavelos. Da Carcavelos Eu hoje estava a vir de carro de Carcavelos a Lisbona para Lisboa. e ho fatto quella strada litorale bellissima. Eu fiz a marginal, E belíssima. questo, quello lì, come dire, diciamo, secondo me basterebbe mettere a reddito con un turismo più sofisticato, più sistematico, con prezzi più bassi che avete qui rispetto a quelli che hanno in Francia o in Italia, per dar lavoro a un sacco di gente. Eu penso que bastaria pôr a render um turismo mais eficiente, mais sofisticado, com preços mais baixos do que aqueles que se fazem em França ou na Itália e dariam trabalho a uma data de gente. Sono posti straordinari. Porque são lugares extraordinários. Castelli, spiagge, piste ciclabili, corse. Castelos, praias, pistas de ciclismo, corrida. Sì, come dire, ma ci vuole la capacità di un popolo di mettere a reddito i patrimoni. Mas é preciso a capacidade de um povo de pôr a render o património. I patrimoni da soli non bastano. Os patrimónios sozinhos não chegam. Ci vuole la gente che li fa diventare reddito. É preciso as pessoas que fazem tornar rentáveis. Questo diciamo per fare un altro esempio velocissimo, perché purtroppo parliamo tanto, ad esempio la mutualità dal basso, no? Por exemplo, a mutualidade a partir de baixo. Cosa vuol dire? O que é que quer dizer? Quando c'è una crisi economica, Quando existe uma crise la económica, gente ha meno reddito. as pessoas têm menos rendimento. Come fai tu a vivere bene con meno reddito? Como é que tu podes fazer para viver bem com menos rendimento? Usare di meno i soldi. Usar menos o dinheiro. Sembra una cosa banale. Parece uma coisa banal. Cosa vuol dire in concreto? O que é que quer dizer em Che concreto? bisogna fare in modo che la gente possa aiutarsi per dei lavori senza pagare. Que fazer de modo que as pessoas se possam ajudar para trabalhos sem ter que pagar. Cioè, se io sono povero, Se eu sou pobre, ho 1.000 euro al mese tenho 1000 euros por mês e ho 3 figli. e tenho 3 filhos. Em Itália é isso. E ho 3 figli. E Non in tenho 3 Italia. filhos. Non in Italia, scusa. Ho 3 figli, devo pagare la casa, la macchina. E devo pagar Comunque. a casa, o Va bene. carro. 1000, ok, un esempio. 500. Ok, allora come se io però con questi 1000 euro, Se eu com estes 500 dai, 500 euros devo, attenzione, devo
Pagare la babysitter per i bambini. Pagar a babysitter para La as scuola crianças. di musica per il figlio. A escola de música para os La filhos. palestra per quest'altro. O ginásio para o outro. Un po' di scuola per il Pouco quarto. de escola para um quarto. Sono molto povero. Sou muito pobre. Se io ho sempre 500 euro, Se eu tiver sempre 500 euros, ma mettiamo insieme nel quartiere un sistema di babysitting a rotazione. mas pomos a funcionar no bairro um sistema de babysitter em rotação, Mettiamo su una banca del tempo dove ci facciamo dei servizi senza pagarci nella reciprocità. fazemos funcionar um banco do tempo onde pomos a funcionar serviços em reciprocidade sem ter que pagar. Ad esempio, anziani che offrono a degli studenti la casa per fargli compagnia a un prezzo più basso. Por exemplo, idosos que oferecem a casa a estudantes para lhes fazerem companhia a um preço mais baixo, Rispetto alle residenze per studenti. mais baixo do que as normais residências para estudantes, Tu puoi con gli stessi soldi essere meno povero perché li usi di meno. porque tu podes com o mesmo dinheiro ser menos pobre porque usas o dinheiro menos. Guardate che in Italia le cooperative sono nate così. Olhem que em Itália as cooperativas nasceram assim. Sono nate cooperative di consumo, cooperative di risparmio, mettendo insieme la reciprocità delle persone. Nasceram assim cooperativas de consumo, de Risparmio. La banca. as bancas, não é? Nasceram assim. Cioè, e chi se non noi può far questo? Cioè mettere in rete i territori, i quartieri, i luoghi del vivere. E quem, se não nós, podemos fazer isto? Pôr em rede os territórios, os bairros, os lugares onde se vive. Ci sono qui in Portogallo le banche del tempo, sì. Existem aqui em Portugal os bancos do tempo, Cioè dove la moneta è l'ora di tempo, no? onde a moeda é a hora de tempo. Tipo io faccio un'ora Per esempio, io faccio faccio un'ora non so, che ti aiuto a fare i compiti per il Te bambino ajudo a fazer os trabalhos de casa com as crianças e ho un voucher di un'ora e tenho um voucher de 1 che hora magari tu vieni a fare il giardinaggio nel mio giardino. e se calhar tu vens fazer jardinagem no meu jardim. Cioè se questo diventa una cosa seria, con un po' di amministrazione pubblica, qualche banca popolare che ci crede, Se isto se torna uma coisa séria, com um pouco de administração pública, com um banco popular que acredita nisto, tu puoi dal basso cominciare a rivitalizzare tessuti di povertà. tu podes, a partir de baixo, começar a revitalizar tecidos de pobreza. Ad esempio, un ultimo esempio, in un comune che conosco, è sempre italiano, il comune ha preso un palazzo del comune non utilizzato, Por exemplo, numa Câmara italiana que eu conheço, a Câmara Municipal pegou num prédio dela mesmo, que che non não era estava a usar, utilizzato, un po' abbandonato, um pouco abandonada, ha detto a delle famiglie giovani senza casa, e disse a famílias jovens sem casa: se voi lavorate in questo palazzo se vocês trabalharem neste prédio e date un contributo a ricostruirlo, e derem um contributo para o reconstruir, la vostra casa non costa 100.000 euro ma 15.000 euro. a vossa casa não custará 100.000 euros, mas 15.000 euros. Cioè, questo vuol dire reciprocità, Isto quer dizer cioè reciprocidade. la creatività dell'amore che ti porta a fare le cose. A criatividade do amor que te leva a fazer as coisas. Perché quindi, come ultima battuta, Como última coisa, far partire, io sono convinto, noi come europei del Sud, fazer partir, eu estou convencido disto, nós europeus do Sul, un grande progetto culturale di un'idea diversa di mercato. um grande projeto cultural de uma ideia diferente de mercado. Cioè, noi europei abbiamo un'idea di mercato più sociale, più comunitario, più intrecciato con la vita civile, non l'impresa che business is business. Nós, europeus do Sul, temos uma ideia de mercado mais social, mais entrelaçado com a vida das pessoas e não só com a ideia do business is business. Dobbiamo però fare cultura, studiare, No raccontarle queste cose diverse. Devemos fazer cultura, estudar, contar este modo diferente. L'economia di comunione non è una faccenda di 800 imprese, è un modo di fare economia comunitario.
A economia de comunhão não é uma coisa de 800 empresas, mas é um modo de fazer economia de forma dove comunitária. l'impresa si concepisce il rapporto alla povertà, il rapporto al territorio, non come business is business. Onde a empresa se pensa em relação com a pobreza, em relação com o território, não no sentido de business is business. Quindi noi abbiamo come europei, soprattutto visto che siamo portoghesi e un italiano, E nós temos como europeus, e sobretudo visto que estamos aqui portugueses e um italiano, che ci può essere un'economia di mercato post-capitalistica, que pode existir uma economia de mercado dove pós-capitalista, tu salvi il mercato, che è una cosa straordinaria, onde tu salvas o mercado, que é uma coisa extraordinária, ma l'impresa non ha come scopo soltanto massimizzare i profitti, mas a empresa não tem como objetivo principal maximizar o lucro, ma ha come obiettivo sviluppare dei progetti insieme ad altri nella comunità. mas tem como objetivo desenvolver projetos juntamente com outros na comunidade. Bene, per concludere, San Benedetto. Para concluir, São Bento. San Benedetto è stato un grande santo São Bento foi um grande santo ed è patrono d'Europa, abbiamo sentito prima. e é patrono da Europa, nós ouvimos antes. Ma l'Europa l'hanno fatta anche i monaci, Mas a Europa foi feita também pelos monges, insieme ai mercanti. juntamente com os mercantes, os comerciantes. Commercianti, vabbè, insieme agli imprenditori, ai mercanti. Juntamente com os empresários, com os comerciantes. Perché i monaci e i commercianti, tipo Marco Polo, non so, i mercanti, Os monges e os comerciantes hanno dato uno spirito all'Europa. deram um espírito à Europa. Hanno detto Juntos. che il mercato funziona quando c'è dentro uno spirito. Disseram que o mercado funciona quando tem dentro o espírito. Oggi il capitalismo soffre per mancanza di spirito. Hoje o capitalismo sofre por falta de C'è un espírito. famoso libro, no, di Max Weber, Esiste L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. um famoso livro de Max Weber, L'etica A protestante Ética Protestante e lo spirito del e o capitalismo. espírito do capitalismo. L'idea sua che il capitalismo nasce da uno spirito Ou seja, o capitalismo nasce do espírito e che quando tu togli una dimensione spirituale e quando tu tiras ao capitalismo uma dimensão espiritual, non funziona più. já não funciona. Bene, quello spirito che ha generato un certo capitalismo oggi non funziona più. Ou seja, aquele espírito que gerou um certo tipo de capitalismo, hoje já não funciona. Ci vuole un nuovo spirito. É necessário um novo espírito. Ci vuole uno spirito più comunitario, non É tanto preciso dell'individuo. um espírito mais comunitário, não tanto do indivíduo. Perché se la gente non è mossa da qualcosa di più grande rispetto ai soldi, non fa un'impresa. Porque se uma pessoa não é movida por algo de maior do que o dinheiro, não faz nascer uma empresa. Tanto che appunto l'ultima frase di un famoso libro di qualche anno fa dice: stiamo aspettando un nuovo San Benedetto. Uma última frase de um famoso livro de algum tempo atrás diz: estamos à espera de um novo São Bento. Qualcuno che ci dà un nuovo spirito per la nuova economia. Alguém que nos dê um novo espírito para uma nova economia. Per questo insieme per l'Europa è importante. Por isso, o Juntos pela Europa é importante. Un'economia di comunione è importante. Uma economia de comunhão é Perché importante. non è qualcosa di rilevante, di simpatico, di carino. Porque não é algo de irrelevante, simpático, de lindinho. C'è l'economia vera, quella della troica, del governo, e poi ci sono le cose per le Existe persone buone. a economia verdadeira, aquela da troika, aquela, e depois existe assim umas coisinhas para as pessoas Che boas. si occupano dei poveri, degli Se ultimi. ocupam dos pobres, dos últimos. No, Não. se oggi l'Europa non ritrova un suo spirito comunitario, Se hoje a Europa não reencontra o seu espírito comunitário, di comunione, de comunhão, da questa crisi non si esce. desta crise não se sai. Per questo poter parlare oggi di economia in questo luogo per me è fonte di grande gioia. Por isso, poder falar hoje neste lugar de economia é fonte de grande alegria. Grazie, Obrigado. obrigado. Un'ora.
Obrigado, La traduttora è impegnata e fallo direttamente in portoghese.